Bom dia, meus queridos. Eu queria pedir perdão a vocês, porque eu falo tanto sobre ser um cristão, sobre atitude de honestidade, e eu percebo que é uma linha muito tênue entre fazer o bem e fazer o mal, entre cumprir a lei e descumprir. Eu luto muito para que eu possa cumprir a lei em todos os momentos da minha vida, mas há um tempo atrás eu peguei uns vídeos que eu sabia que era pirata, de um curso, e sabe que minha consciência ficou pesando muito. E pior, eu ofereci uma amiga advogada, uma conhecida, e esses dias eu vi o marido dela por um segundo e falei, nossa, minha consciência pesou, que cristão sou eu? Quem sou eu para falar de Deus? Sabe, irmãos, amigos, clientes, nós abrimos exceções em nossas vidas e é exatamente nessas exceções que mora o perigo. Sabe qual foi minha primeira atitude? Graças a Deus eu não passei para ninguém esse vídeo, cheguei a oferecer também para um outro conhecido, ele não usou, não pegou, graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu estava errado. Tem um detalhe, de manhã, antes de encontrar o marido dessa conhecida, dessa advogada, eu tinha visto um vídeo desse professor vendendo seus cursos. Eu falei, nossa, eu sabotei, eu errei. Primeira coisa que eu fiz entrando na minha casa, deletar o vídeo. Os vídeos, né? Deletar tudo. E sabe, eu pedi perdão, que eu digo, não por hipocrisia, mas porque quando você levanta essa bandeira de ser um cristão, a sua consciência precisa estar limpa diante de Deus. E eu me esforço muito para ter minha consciência limpa o tempo todo. Então, dito isto, eu não sou perfeito, tenho meus erros, minhas falhas, e essa é uma delas. Então, eu queria pedir perdão a vocês, porque eu sempre falo de Deus, eu tenho uma comunidade cristã, então não foi justo, não foi correto, eu jamais abriria exceções no passado por algo assim, como PDFs também, que é comum entre advogados distribuírem aleatoriamente uns aos outros. E eu decidi que eu não quero participar mais dessas questões. E aí entra um assunto muito delicado, porque esses dias eu estou incomodado com uma resposta à acusação que eu tenho que fazer, que é uma coisa muito simples, por sinal, mas eu escuto o choro e o lamento das mães, da família, dos amigos, de quem está preso. E me dói o coração, por mais que eu tente ficar imune, dói, machuca meu coração. Só que uma coisa é fato, eu não posso sofrer a tal ponto de trazer para mim essa culpa, porque cada um é responsável pelas suas atitudes, assim como eu falei dessa atitude errada minha. Você pensou se isso virasse um escândalo? Que vergonha seria para mim um dia, advogado sabotando ali, usando um vídeo pirata. Nossa, seria muita humilhação. Graças a Deus deletei tudo. Mas o que eu quero dizer para vocês é, todos cometemos erros e falhas. Graças ao meu bom pai do céu, mas pai terrestre agora, dizendo, sempre me ensinou, André, está errado, é melhor nem sair de casa. E ele leva isso muito a sério, principalmente na questão de dirigir um veículo automotor. Eu corro mais riscos do que ele muitas vezes. Então a gente tem que aprender com os nossos pais, com os antigos, com os ensinamentos que recebemos na igreja, na família. Mas, voltando à resposta da acusação, voltando aos meus clientes, não dá para você chegar diante de um juiz, se a pessoa foi pega com droga, falar que não tinha droga. Não dá, é impossível, não dá para falar que não é da pessoa. Juiz não é burro. Entendeu? Jogaram no meu colo, jogaram na minha mão, não rola, não cola. A mentira tem perna curta, e ainda mais quando aquela capa preta
sobre os ombros do juiz, faz uma pergunta para o indiciado, para o seu cliente, ou até mesmo para um policial, meu amigo, você, advogado, vai passar vergonha. A verdade geralmente vem à tona. Como dizia uma professora minha, o poder da capa preta. Cara, sabe qual é a grande situação? Mentira não produz resultados positivos. E eu gosto de dizer, eu já fui convidado algumas vezes para atender organizações criminosas, e eu preferi não ir por esse caminho, não atender, não trabalhar dessa forma. Eu gosto de atender pessoas que eu acredito que eu vá trabalhar dentro da lei, da melhor forma possível, respeitando a lei, sem inventar provas fraudulentas, até porque é crime, sem inventar mentiras, sem inventar artifícios, sem tentar enganar ninguém. Óbvio, a própria Bíblia diz, seja esperto como uma raposa, mas não desonesto, mas não burro. Porque é burrice você achar que vai enganar as pessoas com artifícios, entendeu? Tentar produzir uma prova que não existe, que não tem fundamento para agradar seu cliente, para conseguir uma liberdade a qualquer preço. Então, é isso, é verdade, sim, eu sou um advogado que gosta de trabalhar com a verdade, e meus clientes sabem disso. Então, por exemplo, falando sobre esse cliente e tantos outros que eu atendo aqui, eu gosto muito que eles falem a verdade na delegacia, que eles falem a verdade em juízo. Não existe artimanhas, armadilhas, contradições quando você diz a verdade. Existe um preço a ser pago pelo crime que cometeu? Sim, isso vai acontecer. Agora, o advogado, eu procuro atenuar essa pena? Sim. Então, eu gosto de atender pessoas às quais eu confio e acredito que existe uma possibilidade de transformação, de ressocialização. E você acha que com o juiz não é diferente? O juiz, ele pensa muito antes de colocar uma pessoa nas ruas, porque depois, se acontece algo grave, por exemplo, uma violência doméstica, o indivíduo acusado, o indiciado, perseguia a ex-mulher. Antes de colocar essa pessoa na rua, o juiz quer ter uma segurança de que essa pessoa não vai cometer esse tipo de crime. Agora, por exemplo, voltando à resposta à acusação do crime de tráfico, que eu tenho que fazer hoje, qual é a melhor tese? Tinha droga, a quantidade era grande? Não. Absurda? Não, mas também não era pequena. Flagrante, não tem como tirar a droga da pessoa, a pessoa do local do crime, impossível. Qual é a melhor tese? Nesse caso, bons antecedentes, réu primário, e uma outra questão que me falaram muito, porque eu procuro estudar o perfil da pessoa que eu estou atendendo, do indiciado. Qual é o que as pessoas falam para mim? Era trabalhador, trabalhava bastante, muito, cumpria horário. Então, é uma pessoa que não quer ganhar dinheiro fácil, através de um tráfico de drogas, por exemplo. Tá, é trabalhador, beleza. Qual o outro ponto muito forte dele, além da primariedade, trabalho? Honestidade, verdadeiro, uma pessoa sincera. Ótimo, é isso que eu vou trabalhar na audiência de instrução e julgamento, a sinceridade dessa pessoa. Ela precisa convencer o juiz que ela quer mudar de vida. Esse caso específico, ele acreditou nas promessas fáceis, jovem, muito jovem, nunca tinha cometido um tráfico, é usuário, sim, precisa de ajuda, precisa de tratamento, sim, tem problema de saúde, tem também, mas não o suficiente para tirar da prisão. Você entende a situação? Existem muitos elementos a serem trabalhados. Precisa acompanhar como está o tratamento dele no presídio, mas o ponto aqui é sobre a minha confissão e sobre os meus clientes. Trabalhe sempre com a verdade. Eu tenho um cliente que tem eu fico pensando, nossa, tudo acontece com ele, mas tudo bem, ele convive num ambiente de comunidade que existe muitos riscos aos moradores, você está vulnerável, muito vulnerável, mas aí qual é a situação dele? Quando a gente chega numa delegacia, eu deixo ele falar, teve uma pontuação que eu precisei fazer, porque ele estava
colocando de uma forma errada, algo que estava prejudicando ele por inocência, por falta de articulação. Sim. Mas aí você pode trabalhar teses também como a dosimetria da pena, teses como a confissão para atenuar a pena. Agora, houveram casos que eu acreditei piamente que a pessoa era inocente. Não era, me enganei. Qual o lado bom disso? Que se até eu fui enganado, né? Agora, talvez conseguisse enganar o juiz também. O termo aqui não é enganar, essa não é a situação, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acreditei eu não gosto de falar a palavra criminoso, mas eu acreditei nele. É uma palavra tão pesada que você estigmatiza a pessoa para o resto da vida, mas eu acreditei nele. O problema dele, foi ele que mentiu para mim. Só que a verdade sempre aparece. Esse caso, por exemplo, na minha inocência, no início da profissão, ele disse, eu acreditei, e a FAQ dele condizia com o que ele dizia, a folha de antecedentes criminais. Só que tinha um processo de tráfico que ele foi condenado que não estava na FAQ. E eu fui contratado só para um processo, então eu não fui investigar a vida da pessoa toda. Mas na hora da sentença, não lembro se foi agora o juiz, o MP pediu para atualizar essa FAQ, apareceu um crime de tráfico, que ele já tinha sido condenado, tinha cumprido a pena, mas não estava naquele período de ser primário novamente, ainda constava essa reincidência, mas ainda assim, eu consegui um resultado espetacular a ponto de advogados aqui na região me dar parabéns pelo que aconteceu. Talvez por isso, porque trabalhamos com a verdade, ainda que nesse caso eu tinha sido enganado. Outro caso que aconteceu esses dias atendendo uma delegacia, o rapaz estava com droga, várias outras questões, eu tenho que limitar o conteúdo para não expor ninguém. Mas enfim, qual era a melhor tese de defesa? Falar que ele não estava? Jogaram a sacola na mão dele? Óbvio que não tem como fazer isso. Mas tinha questões de violência de domicílio, violação de domicílio, tinha questões de abuso de autoridade, tinha questões de, outra palavra muito pesada, lesões corporais praticadas por agentes públicos na abordagem, um pouco exagerada, em vez de falar tortura, simplesmente, porque é fácil você querer condenar um policial, mas na hora que o bicho pega, todo mundo liga para a polícia, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas generalidades. Eu procuro respeitar cada um, seja a pessoa ou a profissão, cada um tem seu valor, mas assim, eu escolhi ser criminalista e como cristão eu acredito muito em transformações de vidas de pessoas e já vi muitas na minha vida, por isso eu acredito. Mas é isso, irmãos, amigos, clientes, queridos, trabalhe sempre com a verdade. Olha, não adianta, já deu 13 minutos, ficou longo, mas eu também não gosto de chegar e falar 3 segundos e não passar nada. Paciência, tomara que alguém tenha paciência para escutar também um vídeo longo assim, né? Mas é isso, aqui é um advogado que vai batalhar pela sua verdade, dizendo a verdade. Isso não quer dizer que você não vá trabalhar dentro da lei e procurar as oportunidades como nulidades, como impetrar HC na hora certa, batalhar da melhor forma possível por você. Sou eu. Como diz meu pai, advogado honesto não fica rico, né? Tô brincando, mas é uma fala que eu cresci escutando. Enfim, eu prefiro trabalhar com honestidade. Então, assim, eu tenho que deixar cada vez mais claro isso para o meu cliente na hora do contrato. Só que eu acredito que Deus está a meu favor e a favor do meu cliente quando você trabalha com a verdade. E diante da verdade, você não vai passar vergonha, advogado. Cliente também não vai passar vergonha, não vai passar por mentiroso, não vai chamar o juiz de tolo, porque quando você conta uma mentira para o juiz, cara, não tem para onde correr, é tolice. Não queira ser esperto manipulando palavras, seja inteligente.
Há coisas que você não deve perguntar para não piorar a situação do cliente, há coisas que ele também não deve falar. Mas ser verdadeiro não implica em ser, a palavra que me vem à mente, imbecil. Né? A primeira não é a técnica, mas é bem clara, né? Tá bom? Beijo grande a todos, fiquem com Deus.